Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos, então, ao nosso último dia de atividades do primeiro Congresso Acadêmico Online de Pesquisas em Tradução e Interpretação. Estou aqui juntamente com a Clara Marques e a Patrícia Vellen, que vão fazer a interpretação dessa sessão, para a gente dar abertura, então, à nossa palestra de encerramento do nosso evento. Chegamos, enfim, ao nosso último dia de atividades e não vale a pena a gente lembrar que esse é um projeto idealizado pela Academia Trados, em parceria com a Federação Brasileira dos Profissionais de Tradução e Interpretação no Parlibras Português, a FEBRAPILS. Contamos com o apoio de 2 programas de pós-graduação, a PEGET, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a POET, da Universidade Federal do Ceará. Temos também o apoio da Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução, a ABRAPT, apoio de 2 grupos de pesquisa, o Núcleo de Pesquisa Intertrads, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o Grupo Linguística e Cognição, o Lincognit, da Universidade Federal do Espírito Santo. E 3 instituições, 3 empresas que estão fornecendo a interpretação no Parlibras português para esse evento, que é a Moreno Libras, a Y Libras e a Escola de Formação de Tios, a ESFOTIOS. Bem, devidamente agradecidos a todas essas instituições que fazem parte deste evento e que estão nos apoiando na realização do mesmo. Nós agradecemos esse apoio e esperamos que ele possa se renovar nas próximas edições. Para a nossa palestra de encerramento, nós temos a honra de receber a professora doutora Neiva de Aquino Alves, que é mestre em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UFSM, doutora em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e atualmente é professora do Departamento de Língua de Sinais Brasileiro, DLSB, também professora do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução, a PGET da UFSC. E ainda gostaria de salientar, porque foi citado durante essa semana, né, pela Vitória, é a coordenadora geral do Programa de Extensão O Tradilis, o Observatório de Tradução e da Interpretação de Línguas de Sinais. Além de tudo, uma grande amiga, foi minha professora e uma grande referência para mim. Professora Neiva, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Eu que agradeço o convite, né, de poder estar aqui hoje, conversando, poder apresentar um pouquinho das nossas, eu digo nossas porque é compartilhado com outras docentes, compartilhado com os meus alunos também, das nossas experiências pedagógicas nesse processo formativo, né. Agradecer ao Arley como organizadora e principal e a toda a comissão do evento pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Agradecer às intérpretes, né, que estarão fazendo a interpretação, e agradecer também ao grupo de pesquisa Intertrades, que eu componho, e que, como unidade, né, de grupo, a gente consegue construir várias ações, principalmente para a formação de tradutores e intérpretes de línguas de sinais. É um pouquinho disso que eu trago hoje para vocês, um pouquinho dessa experiência, né, e aí eu parto de um referencial específico, que é a perspectiva dialógica, em que eu trabalho, e pensando nessa materialidade do texto multimodal, né. Vou falar um pouquinho mais aprofundado adiante. Vamos lá, então. Então, é preciso entender, para começarmos essa conversa, eu vou chamar de conversa porque sempre tem um outro aí atrás da tela, né, esse meu interlocutor, que provavelmente está refletindo comigo, está pensando comigo, espero contribuir com diferentes pesquisas e tradutores e intérpretes interessados na temática. Então, é preciso pensar inicialmente que a tradução, no decorrer da história, ela foi percebida por diferentes lentes, né, a partir de diferentes teorias. A gente pode nomear algumas aqui, como as abordagens formais, as abordagens reconhecidas como estruturalistas, temos abordagens mais descritivas, abordagens culturais, tem abordagens críticas e as desconstrutivistas, né? Também. Eu vou partir eu parto, né, de uma leitura de uma abordagem chamada
de uma perspectiva, digamos assim, dialógica, tá? Em que se compreende a importância desse aspecto enunciativo e discursivo na relação entre as pessoas, entre os sujeitos, para a construção de conhecimento. Isso é baseado em alguns autores, né, de uma escola russa, que é conhecida no Brasil, chamado como Bakhtin e o Círculo, né? E aí ela é composta por vários autores, mas os principais que são mais lidos no Brasil por conta das traduções que se tem dos livros, a gente pode citar aqui o Bakhtin, né, Voloshinov e Medvedev. Então, aqui tem uma imagem dos 3 autores aí que sustentam um pouco essa perspectiva de trabalho também pedagógico. Com base nesses autores, é possível pensar, né, que o processo tradutório, ele não é a transposição de um termo de uma língua para outra língua. Não se faz nessa correlação ou entre palavras, entre orações. O processo tradutório, ele é visto de forma bem mais ampla, é compreendido como um discurso, um projeto discursivo, e ao traduzir e ao trabalhar com a tradução, a pessoa que vai empregar a atividade de tradução, ela vai ler e vai construir sentidos. Esses sentidos são muito singulares, são específicos de cada tradutor. Dizendo isso, a própria tradução, né, o produto desse trabalho não vai ser igual, não é uma cópia, não existe uma equivalência nesse processo de tradução, e sim uma reconstrução, é um novo enunciado, muitas vezes delimitado para um outro público, em outro tempo histórico. Então, todos esses aspectos precisam ser pensados pelo tradutor no seu projeto de trabalho. Dizendo isso, quando se pensa sobre formação de tradutores e intérpretes de línguas de sinais em perspectiva dialógica, tomamos como base diferentes áreas do conhecimento para dar suporte a essa atividade de ensino-aprendizagem, tá? Aqui eu trouxe algumas das áreas, né, que sustentam a minha prática pedagógica, como estudos no campo da psicologia, tem uma vasta leitura sobre processos de aprendizagem em uma perspectiva, né, social, histórico-cultural, como a psicologia com base nos estudos de Vygotsky. Além disso, a pedagogia e a didática, que já tem desenvolvido estudos para uma pedagogia ativa, né, no sentido do aluno não ser um mero receptor ou o aluno não ser compreendido como uma folha em branco, mas alguém que vem para um processo de ensino-aprendizagem que traz uma bagagem, tem uma experiência, já tem uma construção de linguagem, e o campo da educação com as políticas e as ações, né, pedagógicas, tá? Outras áreas que vão dar sustentação para essa prática pedagógica é a filosofia da linguagem, como mencionado, né, com base nesses 3 autores que eu citei anteriormente, os estudos da tradução. No caso, como eu trabalho com tradução de literatura, então os estudos literários também vão fundamentar essa prática pedagógica, e os estudos linguísticos, por conta da importância de se conhecer muito bem a estrutura, os modos de enunciar nas línguas, né, de trabalho do tradutor. Então, a linguística ela é fundamental para dar suporte aí para o trabalho pedagógico. Antes de falar um pouquinho da prática pedagógica, eu queria trabalhar alguns conceitos. Essa palavra, vamos soletrar então aí essa palavra modalidade, né? Ela é bastante ambígua, porque ela pode ser empregada com diferentes sentidos. Então, o que é modalidade? É o aspecto ou conjunto de características particulares de alguma coisa. Gente, isso é tudo. Pode ser tudo, né? E aí, ela pode ser utilizada como modalidade de língua,
na nossa área, né? Ela pode ser usada, um segundo ponto ali, ó, como modalidade de tradução, também é bastante recorrente nas leituras. A gente tem modalidade de curso, tá? E no campo da leitura, do letramento, existe agora uma nova discussão, que é o letramento multimodal, ou uma leitura multimodal. Então, modalidade aqui já é empregada com outro sentido, né? Vamos falar primeiro do conceito de modalidade de língua, tá? Modalidade de língua, a gente, historicamente, né, já estudadas as línguas humanas, elas são compreendidas de 3 tipos, basicamente. As línguas gestuais visuais, as línguas vocais auditivas, e uma terceira modalidade é a língua escrita. A escrita, ela é uma representação ou de uma língua gestual visual ou de uma língua vocal auditiva. Então, nós temos essas 3 modalidades de língua. São 3, no sentido de 3 canais, né, através dos quais as línguas são produzidas e compreendidas. Então, aqui a gente está falando de modalidade de língua, já é um conceito específico, tá? Quando o tradutor se depara com um trabalho que é de tradução de línguas de modalidades distintas, como o nosso, né, tradutores de Libras português, então você está trabalhando com uma língua gestual visual e uma vocal auditiva. Você está trabalhando com 2 modalidades e isso vai trazer implicações, vai trazer desafios muito específicos para o tradutor. Foi o que Segala, na sua pesquisa em 2010, propôs uma nova nomenclatura no sentido de destacar que existe uma tradução intermodal, que trabalha nessa tradução com modalidades distintas. E esse tipo de modalidade, o trabalho intermodal, ele implica efeitos de modalidade na própria tradução, né? Que efeitos são esses? Você, primeiro por entender que a Libras, se você está fazendo ela videogravada, ela está na sua versão oral, né? Quando você vai enunciar em língua de sinais, você tem o corpo do tradutor sendo visível, então existe uma visibilidade. O corpo é o texto. Esse corpo, ele toma uma função linguística. E exige desse tradutor uma performance em sinais diferenciada. E aí esse tradutor vai ter que selecionar de forma consciente como ele vai desenvolver por conta do gênero discursivo que ele está trabalhando. Que gênero é esse da tradução? Por conta do público-alvo, onde vai ser enunciado, onde vai ser transmitido, onde vai ser apresentada essa tradução, e também ele precisa, o outro efeito de modalidade importante é a questão da escolha espacial, da determinação dos pontos referentes, de quando incorporar um personagem, ou quando você vai anunciar, fazer as correlações entre partes do discurso, tudo isso é uma produção consciente do tradutor, né? Ok, então trabalhamos aí o conceito de tradução intermodal. Nos estudos da tradução também é importante considerar o conceito de tradução intersemiótica, porque você não traduz somente os aspectos linguísticos. Você traduz também outros elementos não linguísticos, tá? Aqui, como conceito inicial, digamos assim, né, desenvolvido no campo de sua tradução, você tem esse conceito de tradução intersemiótica pela tradução de um aspecto não verbal, né, como dança, cinema, pintura, música, tal, e essa correlação com o linguístico, com o que foi escrito ou produzido de forma escrita. E tudo isso é um ato, né, de tradução como uma recodificação. Então, existe esse conceito de recodificação.
Já trabalhos mais recentes vão usar também outra expressão, não só intersemiótica, mas também tradução multissemiótica, no sentido de que não é entre uma coisa e outra só. A palavra multi está relacionada a muitas múltiplas semioses, são múltiplos elementos que significam e que contribuem de forma concomitante para a minha compreensão e a minha construção de sentidos. E aí são sistemas variados que eu, como um leitor habilitado para fazer essa leitura multimodal, apreendo todas essas informações e muitas vezes em uma única vez, em um único momento. Claro, eu posso fazer uma leitura mais detalhada e olhar os aspectos de forma separados, esses aspectos de forma separada, mas geralmente a gente faz a leitura, né, geral. Aqui eu trago uma ilustração da sala de aula, desse processo interativo. Então, aqui os alunos estão em roda, né? São alunos da disciplina de Fundamentos da Tradução e da Interpretação de Línguas de Sinais, uma disciplina inicial do curso, em que nós trabalhamos essa leitura multimodal. Então, a proposta é, vamos ler conjuntamente um livro de literatura infanto-juvenil, vamos conversar, dialogar sobre esse livro e vamos construir uma tradução coletiva. Aqui eu trago a capa de um livro que chama Vira-Lata. A gente pode ver aqui nos slides, né? O que tem nessa capa? É uma capa do livro, tá escrito Vira-Lata, que é o título do livro, basicamente metade do livro é só o nome. Embaixo você tem o desenho de um cachorrinho fofinho, um osso e um hamster ali, tem o nome do autor, da editora. Então, toda essa informação, a gente não lê só a palavra vira-lata, nós lemos todas essas informações que já contribuem para a nossa compreensão desse material. Então, numa perspectiva dialógica, né, nessa pedagogia dialógica, o que nós propomos em sala de aula? A leitura do material coletivo, tá? E a gente vai percebendo, a partir da interação, da compreensão do enunciado e as correlações que cada sujeito participante, aluno participante ali naquela atividade, vai contribuindo para o processo tradutório. Eu pus individual entre aspas, porque esse processo, como um enuncia uma coisa, outro apresenta outra percepção, outra, a gente vai construindo a partir não só da leitura do texto, mas do enunciado dos outros e pensando formas de como produzir isso na língua de sinais. Porque aqui a atividade pedagógica, a tradução é do livro impresso para a língua brasileira de sinais. Então, vamos ver aqui um texto multimodal, tá? Esse é um outro livro que nós trabalhamos também dentro da disciplina, que é um livro chamado O Homem que Amava Caixas. A história conta a relação entre o pai e o filho, tá? Uma relação de dificuldade de comunicação, algo bastante vivenciado pelas pessoas surdas. O livro, ele é de um autor surdo, australiano, né? Então, ele narra esse desafio aí da interação entre pai e filho. E olha só, abrindo a página, o que a gente tem? A gente tem muita imagem. Nós temos aqui, temos um mar azul, o céu azul, nuvens, tem uma praia, o menino está sentado em cima de uma montanha ali, né, de um morro, esse morro é verde, traz um verde, né, tem um cachorro que é o amigo dele que está do lado dele, ele está soltando uma pipa, quando ele solta essa pipa aqui, então tem vento, o cabelo dele está esvoaçando. Nessa pipa, se a gente conseguir observar, está escrito à mão, a pipa é amarela e está escrito à mão PAI, P-A-I. Então, aqui já tem um outro projeto discursivo que não está só no texto escrito. Porque o que significa? A pipa, você controla ela.
você pode soltar e distanciar, ou você pode puxar. E existem outros elementos, que é o próprio vento, que pode levar ela e você ter que fazer essa força, esse trabalho de aproximação e distanciamento. Tem tudo a ver com o projeto discursivo do livro. O que está por trás, né, da mensagem do livro. E o que está de texto escrito é bem pequenininho, não dá nem para ler. Eu vou até ter que me aproximar aqui para conseguir ler. O filho amava o homem. O homem aqui, no sentido, é o homem pai, tá? Então, o filho ama o pai. Então, a história conta sobre a relação de amor entre pai e filho, mas a dificuldade de comunicação. Então, para a leitura dessa página do livro, o que acontece? É uma leitura, por mais que seja um material impresso, e tem o texto, mas ela é uma leitura multimodal, porque a gente faz também uma construção de sentidos, uma compreensão, não só a partir das palavras, mas das imagens, das cores, do formato, das marcas, traços, os traços tipográficos. Por exemplo, a letra ali é como se fosse datilografada. A letra da pipa, ela é manuscrita. Ou seja, foi a criança que escreveu. Será que foi essa criança que escreveu, que construiu essa pipa? Você tem outros elementos multimodais quando da interação face a face, como entonação, a direção do olhar, a direção do corpo. Então, hoje já se compreende que não é possível fazer uma leitura meramente linguística, meramente do texto escrito. Mas essa materialidade, literatura infanto-juvenil, principalmente, ela vai trazer essas múltiplas semioses, esses vários elementos que têm significado num processo de leitura. Por isso, da importância num processo formativo, nós trabalharmos com a leitura intersubjetiva e multimodal. Porque cada sujeito, cada aluno tem a sua subjetividade. E ele vai trazer para a sala de aula, nessa leitura coletiva, as suas impressões, né? As suas habilidades de leitura, associações, correlações que ele faz com o texto. A leitura do tradutor pressupõe um novo projeto discursivo em construção. É um novo enunciado. Então, eu já estou lendo o material que eu vou traduzir, refletindo sobre ele, já vou pensando em como eu vou enunciar isso na outra língua. Isso é um processo consciente, tá? E parte da escolha de cada tradutor. Então, nesse sentido, o tradutor, ele é um leitor privilegiado, né? A Adair Sobral, além desses autores, Adair Sobral, que é um autor brasileiro que trabalha com tradução também, ele vai reconhecer o tradutor como um leitor especial, como um leitor privilegiado, porque ele lê, compreende e ele tem que ler na profundidade do material para ele poder fazer essa produção, essa reconstrução na tradução, né? Esse tradutor também precisa pensar no seu interlocutor presumido, ou seja, nesse caso aqui, nós estamos pensando para quem eu estou traduzindo? Para crianças surdas, crianças em processo de aquisição de linguagem, né? Crianças que, por algumas vezes, não sabem ler ainda. Então, eu, tradutor, corpo tradutor, sou um modelo linguístico para essa apropriação da literatura, né? E também sou um modelo de leitor, porque se eu só traduzo o texto, eu sou aquele leitor que traduz só o texto. Se eu sou um tradutor que eu enuncio menino, sentado, incorporo, solta pipa, menino, amo o pai, papai, e reconstruo todo esse espaço, né, visual que estava na imagem, reconstruo isso no meu corpo, eu também estou sendo um modelo linguístico. Eu sou um modelo linguístico, sou um modelo de leitor, tradutor, né, para a compreensão efetiva desse material, para que a gente tenha uma tradução mais acessível, digamos assim, mais adequada para esse possível leitor que é uma criança surda.
Então, eu trago novamente a Bakhtin o Círculo para fundamentar essa perspectiva, esse tipo de trabalho, com esse conceito de responsividade do tradutor. No sentido de que eu, tradutor, eu sou responsável, né, pelas minhas escolhas, tá? Então, para que eu consiga fazer essa tradução, eu preciso me conectar, me relacionar de forma profunda com esse enunciado alheio, esse enunciado outro, esse enunciado do texto de partida. Eu me aproprio e vou buscar na minha subjetividade, na minha leitura, as correlações e poder reconstruir isso como um outro enunciado, né? Quanto maior for a minha compreensão desse texto de partida, a minha leitura mais ampla e as correlações que eu conseguir fazer, melhor será a minha tradução. É possível eu empregar tudo isso no meu projeto de tradução também. Quando a gente está falando, né, nós já abordamos aqui alguns desses conceitos. Tradução intersemiótica, tradução intermodal, tradução interlingual. E a gente está aqui com as duas línguas, né? Vejam só aqui, ó, eu tenho um livro. Nesse livro você tem a figura do rato ali, a imagem, e o texto também é pequenininho. Quando eu faço essa tradução, né, interlingual, eu parto desse texto escrito. No outro lado, eu tenho a figura de um tablet, como se a pessoa estivesse assistindo num vídeo. A materialidade é um tablet, mas é o vídeo em que é sobreposto o corpo do tradutor ali, tá? E esse tradutor, ele incorpora, ali na ilustração, você tem no tablet um ratinho, e o ratinho está com um balão falando. Então, quando eu incorporo a direção do corpo para esse lado, eu estou incorporando o rato. Quer dizer que essa figura, esse desenho, motivou aspectos da minha posição de corpo, que é fundamental, que são os aspectos linguísticos da língua de sinais. Então, aqui eu tenho um trabalho essencial de leitura do texto, da imagem e do conjunto da obra, e como o meu corpo, como tradutor, vai funcionar dentro desse novo material, que é o material digital e vídeo gravado. Então, nesse sentido, a formação do tradutor precisa sensibilizá-los para essa compreensão da tradução intermodal, né, interlingual e intersemiótica, porque trabalhamos com materialidades também distintas. É bastante comum vermos esse tipo de tradução. Aqui eu tenho dois exemplos, né? Os dois são do mesmo livro, a tradução do livro O Pequeno Príncipe. Um é da Acessibilidade Bibliotecas Públicas de São Paulo, tem a figura ali do Pequeno Príncipe, e o tradutor é colocado, né, editado ali junto à imagem, e faz a tradução. A outra imagem ao lado, é o livro traduzido do Pequeno Príncipe pela editora Arara Azul. O projeto editorial escolheu manter o tradutor num quadro, não à frente do texto, mas num quadro separado, mas ele traz também elementos multimodais. Quando é o príncipe que enuncia, você vê que o tradutor está com uma echarpe amarela. Então, isso também já indica, são elementos que não são linguísticos, mas a vestimenta, outros elementos são colocados ali, que podem ser colocados no vídeo, também informam. Então, a gente está trabalhando com essa multimodalidade constantemente, tá? No trabalho formativo, em sala de aula, que a gente está em sala de aula nessa figura, né? Projetamos o livro, todos leem juntos, discutem, e compreendemos que, desde a linguagem, né, dessa mídia digital, é uma amálgama, tem uma mistura aí, né, de várias outras linguagens, e não é possível
analisar ou fazer uma leitura separada. É importante fazer essa leitura conectada de todas essas linguagens para esse processo de tradução. Então, dos princípios, dos objetivos, né, da disciplina é estimular essa leitura multimodal, trabalhar com a compreensão, com a construção de sentidos de forma mais ampla e com a reconstrução em outra língua e de outra modalidade, trabalhando essa tradução intermodal e registrada em vídeo, o que requer outro reconhecimento do corpo, autocontrole, sensibilidade, né? Pensar nos espaços, todos esses elementos são construídos coletivamente. A partir dessa experiência, ao final, né, da disciplina, cada aluno participa, traduz uma página do livro, a gente compõe uma tradução completa já no começo do curso, de forma coletiva, colaborativa, ouvindo todos os alunos, as experiências, as perspectivas, né, os entendimentos, porque às vezes a gente lê um livro e você faz conexões e correlações com uma coisa, outra pessoa lê o livro e já entende de outra forma. Então, a gente precisa também entrar em um consenso no grupo para decidir qual é a melhor forma ali da tradução. E, ao final, eu brinco, né, que é o dia final da disciplina, é o dia da pipoca, que é o dia do cinema. A gente vai para a aula para festejar o final do projeto de tradução coletiva e assistir a obra como um todo, porque até então os alunos, eles vivenciam a gravação de página a página, mas eu que edito o material final e a gente assiste no final da disciplina. E aí é importante compreender, né, refletir sobre a atuação desses tradutores de língua de sinais, esse novo momento histórico que vivemos, tá? Ou seja, um momento em que nós estamos habituados à mesclagem de mídias, a hibridização das linguagens, elas estão conectadas, não tem muitas vezes como desconectar essas diferentes linguagens que informam ao mesmo tempo, e a confluência de suportes. Isso tem alterado o conceito de literatura. A literatura não é mais o livro papel impresso, né? Hoje a literatura ela tem outros modos de ser expressada, enunciada, apresentada, exposta, né? E antes estava fixada apenas no livro impresso. Então, essas múltiplas semioses, elas compõem os materiais a serem traduzidos e as próprias traduções, no sentido de desenvolver esses novos modos de leitura e compor esses novos suportes, vídeo, ou você vai fazer essa tradução, deixar disponível num site, ou a pessoa vai ler isso no tablet, vai ler no celular, né? Vai chegar esse vídeo no celular e ver ele pelo celular. Então, é preciso trabalhar no curso nessa perspectiva dialógica, sensível, afetiva, compreendendo a experiência de cada aluno e contribuindo para essa formação ampla, no sentido de que a linguagem não se restringe ao texto escrito. E o trabalho do tradutor precisa estar focado no projeto discursivo como um todo do material a ser traduzido. Aqui alguma das referências utilizadas, então, e é isso, acho que queria trazer um pouquinho dessa experiência. Muito obrigada. Fantástico, professora Neiva. Temos algumas perguntas aqui sobre a sua apresentação. Gostaria de ressaltar o caráter formativo, né? A gente, aqui do Cotrim, a gente perguntou para os colegas, né, qual seria o norte que a gente poderia dar para um evento como esse, e a formação foi aquele aspecto que mais ressaltou dentro de tudo aquilo que foi discutido, e todas as palestras, as mesas que a gente teve caminharam bem nesse sentido de discutir a formação do intérprete para esses desafios atuais da tradução e da interpretação. Tem uma pergunta aqui do Cássio, que é: professora Neiva, fiz uma tradução da Libras para o português, acrescentando uma arte concreta, que é um desenho que traz características da poesia em Libras. Isso seria multissemiótica? Seria uma tradução intersemiótica, porque eu preciso entender, deixa eu ver, a tradução da Libras para o português.
Tá. Então, você tinha em Libras e você fez uma poesia concreta, acredito que é isso, né? Sim, multissemiótica. Se essa Libras, ela tinha outros elementos, não só o linguístico, você tem aspectos, são múltiplas semioses aqui, e você traz, mesmo que para a sua poesia concreta, eu trabalhei com Elano em um projeto que é nosso aluno aqui da PEGET, né, que é professor da Universidade Federal, acho que ele está em Roraima, não me recordo. Acho que é. Então, Elano, a gente trabalhou com a tradução de uma poesia sobre o Saci, e ele fez, ele que montou o Saci e toda a poesia escrita, só que fazendo o formato, né, do Saci, do cachimbo, e a letra, a forma, a imagem, então todos os elementos compõem escolhas, né, e tudo isso são diferentes semioses. Então, sim, nesse caso, se for similar ao que nós desenvolvemos de uma poesia de Libras para uma ilustração, mas com palavras, figuras e todo desenvolvido, sim, multissemiose. Ele complementa dizendo que na Libras era só o linguístico, que traduziu para o português e depois fez a arte concreta. Tá. Mas se também, porque assim, às vezes ou o texto de partida ou o texto de chegada tem múltiplas semioses, né? Então, por exemplo, ali, se você tem, vamos supor, o exemplo que eu trouxe, um livro de literatura infantil, tem a ilustração, tem texto, tem figura, tem cores, isso tem múltiplas semioses. E eu traduzo só um vídeo sem nada, só Libras. Mesmo assim, ele vai ser uma tradução que pode ser chamada por múltiplas semioses. Por quê? Porque o texto de partida tem múltiplas, talvez o texto de chegada não. Ou, no seu caso, o texto de partida era só linguístico, era só uma pessoa sinalizando, mas a sua tradução apresentou esses outros elementos. Então, se tiver tanto no texto de partida quanto no texto de chegada, em um ou em outro, ou nos dois, a gente pode, sim, conceituar como uma tradução múltipla semiótica. Perfeito. Professora Neiva, eu queria comentar também, queria que a senhora comentasse, em relação a essa perspectiva, né, que é uma perspectiva dialógica e multimodal, que por muitas das vezes não se reflete na construção dos currículos de formação dos intérpretes, né? De que forma a gente poderia rever essas questões relacionadas ao currículo de formação desses intérpretes para contemplar esses elementos que foram expostos por você na sua apresentação? Marley, eu tenho uma dificuldade de entender o que é o currículo. Porque eu acho que o currículo... porque assim... Peraí, deixa eu reelaborar. Para eu dizer uma coisa. Às vezes a ementa do curso, essa disciplina que eu trabalho, está escrito... Se você for olhar o currículo, o que está escrito é assim, ó. Tradução Libras Português. Ok? Autoria, fidelidade, os conceitos tais e tais. Ok. Prática de tradução. Como isso é executado, como isso é desenvolvido, depende muito existe autonomia do professor em escolher que práticas pedagógicas empregar, como desenvolver isso, num processo mais dialógico, ou trazendo uma prática para a sala de aula, os alunos fazem, ele dá um feedback específico. Então, assim, eu não sei se não vem sendo desenvolvido, eu acho que talvez o que está no papel, assim, a minha impressão, tá? O que está escrito nos currículos, porque você tem um engessamento aí que é burocrático. O nosso currículo de Letras Livres, por exemplo, aqui da UFSC, é de 2012. Então, se você for ler no papel, é o 2012. A Neiva de 2012, professora, não é a mesma Neiva de 2025. As minhas práticas pedagógicas foram sendo elaboradas, revisadas, reconstruídas a partir das minhas experiências também como docente, né, como pesquisadora. E eu tenho refletido e percebido que muitos colegas, professores de outras universidades, também têm práticas muito interessantes.
bem dinâmicas, olhando para essa questão da multimodalidade. Nós tivemos ontem uma mesa do professor Vinícius e do professor Diego, que trabalham com tradução audiovisual, que falaram um pouco, né, algo similar do que eu apresento aqui, porque a gente trabalha com a tradução para o vídeo, para essa materialidade vídeo. Então, são outros 2 professores de outras universidades também. Se você talvez olhar o currículo da disciplina que o professor Diego ministra, talvez esteja diga assim, puxa, aqui não tem a multimodalidade, aqui não tem o dialógico. Mas se você for na sala de aula dele, talvez tenha, eu acredito que tenha, entendeu? Porque é nesse sentido, o que é que está registrado como currículo e o que as pessoas fazem. Eu acho que nós, da área de línguas de sinais, nós já temos bastante consciência, estamos bastante avançados no sentido de fazer essa compreensão da linguagem como algo mais amplo. E talvez utilizando outra expressão, porque esses colegas trabalham com outros referenciais teóricos, e não tem problema nenhum. São diferentes lentes, né? Diferentes teorias que vão conduzir, mas eu tenho percebido uma grande sensibilidade dos colegas docentes, professores, que formam os tradutores e intérpretes, nesse sentido de um trabalho dialogado, de um trabalho que compreende a importância da experiência desse aluno e como esse aluno constrói significados, sentidos, nessa correlação, nesse trabalho coletivo, e olhando para essas diferentes materialidades. Então, eu não sei se não tem, ou como a gente, na verdade, a gente deveria falar mais sobre isso, poder falar mais sobre as práticas pedagógicas, porque as nossas pesquisas refletem análises linguísticas, e a didática da tradução, tadinha, é o primo pobre, né? Não só da tradução, como da interpretação também. Se da tradução é o primo pobre, eu diria que da interpretação é mais pobre ainda. Né? E eu não vou falar que é só na área de tradução, não, viu? Porque mesmo nas licenciaturas, em outros cursos, você está se formando em licenciatura. É mais importante você aprender o que é física, o que é a força, o que é não sei o que lá, do que você aprender como ensinar física para os alunos, sendo que você está se formando professor. Então, a área da pedagogia, do ensino e da didática, ela é relegada a um segundo plano ou menosprezada, enquanto ela é fundamental, porque é ela que vai contribuir para uma formação significativa e para melhores profissionais futuros que vão prestar os serviços para a comunidade. Aqui já coloquei a minha indignação. Eu notei no tom, me deu uma ideia. Quem sabe, né, um evento sobre didática da tradução e da interpretação, fica aí a ideia, né, para os próximos grupos organizarem. Eu acho que está num momento muito ímpar, né, de a gente discutir essas questões. Me recordo até, inclusive, de uma pesquisa que você está orientando, que é da Karina, que ela apresentou aqui durante a semana também sobre esse mapeamento que ela tem feito. Quem sabe, né, numa próxima oportunidade, a gente possa debater esses assuntos relacionados à didática. Sim, é preciso conversar também sobre a didática, sobre as experiências, compartilhar essas experiências docentes, né? O trabalho da Karina, eu acho que é um trabalho muito importante para a gente ter esse panorama do que já foi construído, quer dizer, o que precisamos ainda avançar, o que é preciso pesquisar, o que ainda tem lacunas a serem preenchidas, né, no sentido de conhecimento para melhorar a formação dos tradutores e intérpretes. No caso dela, ela está levantando dos intérpretes, mas ela tem um paralelo de tradutores também ali, porque na busca você vai levantando tudo e aí ela vai focar em um, porque não dá para abordar os 2 tipos de formação, né? Perfeito. Professora Neiva, muito obrigado. Em nome da comissão organizadora, a gente agradece por uma fala tão potente dentro do nosso evento. Agradece muito por compartilhar desses conhecimentos, por esses dialogismos que a gente constrói conforme a gente vai conversando sobre tradução, sobre interpretação. A gente fica extremamente grato. Eu que agradeço, então, para fechar, agradeço o convite, a oportunidade, agradeço aos intérpretes pelo trabalho e parabenizo pelo evento, né, por todo esse projeto, e muito obrigada.
É isso, pessoal. Então a gente encerra agora a nossa palestra de encerramento, né, do nosso evento, mas o evento ainda não acabou. Às 18 horas nós temos a última sessão de comunicação, a gente vai conhecer mais alguns trabalhos sobre tradução e sobre interpretação às 18 horas. Também registro meu agradecimento à equipe de interpretação que esteve aqui nessa atividade, a Clara Marques e a Patrícia Vellen, e aguardo vocês às 18 horas para a gente, então, fazer a nossa última sessão. Um grande abraço, até breve. Tchau, tchau. Tchau.